Senhor para todos. Amém. Lucas capítulo 17. Amém. Versículo 29. Lucas capítulo 17, versículo de número 29. Amém? Todos acharam? Amém. Olha só, a palavra de Deus. Mas, no dia. Acho que esse microfone aqui não, está muito alto. Som. Acho som. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para lá. Aí o versículo chave é esse: lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Vou ler de novo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Poder sentar, irmãos. Amém? Glória a Deus. Esse texto aqui, irmãos, ele está falando sobre, Jesus está falando sobre a vida dele, né? Sobre o reino de Deus, né? Sobre os finais dos tempos, né? Ou seja, a vida súbita, né? De Jesus Cristo, ou seja, de Deus, o Filho de Deus. E o interessante, irmãos, que nós temos que ver aqui nesse texto, que o Senhor Jesus, ele frisa alguns personagens, né? E ali ele lembra, na época desses personagens, o que foi que aconteceu. Se nós lermos os versículos antes, no capítulo 27, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele lembra de Noé, e ele começa a relatar como foi nos dias de Noé. Assim vai ser a vida do Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, ele entrou na arca, veio o dilúvio, né? E todos ali foram consumidos, né? Mas depois Jesus, ele faz menção nos dias de Ló, quando Ló viveu aqui na terra. Jesus, ele mostra, né, o que aconteceu, né, quando Ló morava em Sodoma e Gomorra, né, que ali choveu enxofre, né, sal ali, né, e todos ali foram consumidos. Mas Jesus, ele deixa uma ordem, irmãos, para nós nos dias de hoje, para que nós lembrássemos da mulher de Ló. Quem foi a mulher de Ló? E o porquê Jesus, ele relatou isso, né? Vamos lá, irmãos. Eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias lá no comecinho do livro de Gênesis. Nós vamos falar um pouquinho de Abraão até chegar em Ló. Amém? E aí você vai entender o que Deus quer falar com você hoje. Gênesis quer dizer o que? Princípio. No capítulo
diante. Olha só, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu far-te-ei uma grande nação, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás, pois, uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações e famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então o que aconteceu aqui, irmão? Deus, ele tinha uma promessa na vida de Abraão, né? E aí o que acontecia? Abraão era um homem que cuidava da terra, era um homem que conhecia da terra, né? E aí Deus, ele se revela para Abraão. Ninguém naquela época, irmão, ainda conhecia Deus. E aí Deus, ele se revela para Abraão, né? E fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua casa, né? Porque eu vou te fazer de você uma grande nação. Abraão, quando ele ouviu isso, Abraão entendeu que era Deus falando com ele. Ou seja, Abraão não teve dúvida do chamado a qual Deus havia designado para ele, da missão que Deus tinha na vida de Abraão. E aí, Abraão, o que ele faz? Após a morte de seu pai Terá, Abraão, ele sai do meio da sua parentela, mas Abraão, ele leva Ló, ou seja, o seu sobrinho, ou seja, Ló, ele leva como filho adotivo e sai por uma peregrinação. E aí, Abraão, ele desce para o Egito, né? Desce ali para o Egito. Os irmãos já conhecem a história, né? Quando ele chega lá, tinha sua esposa, né? Eles viram que a esposa de Abraão era bonita, tentaram, né? Queriam se relacionar com ela, aí Deus visitou lá, falou assim: se você tocar nela, você vai morrer. Logo, eles foram embora do Egito, né? E aí, só que quando Abraão, ele sobe do Egito, diz o texto que Abraão, ele subiu muito rico. Por quê? O rei do Egito, ele com medo de que Deus fizesse algo contra a vida dele, ele presenteou, né? Ele presenteou, isso está no capítulo 13, ele presenteou Abraão com muita riqueza. E aí, né? Eles tinham muito gado, joias, muitos servos, muitos bens. Só que no capítulo 3, no versículo de número 7, nós vamos ver que houve uma contenda entre Ló e seu tio, né? E aí, Abraão, como um bom homem de Deus, como um bom servo de Deus, o que ele faz? Ele olha para Ló, né? E diz para Ló, né? Olha, para que não haja contenda entre nós, então vamos fazer o seguinte: olha as campinas aí. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí, irmãos, Ló, o que ele faz? Né? Ele observa para o lado de Sodoma, o local ainda que Deus não havia de ter destruído ainda, mas que iria destruir. Ló, o que ele faz? Ele olha a aparência, e aí ele vê aquelas campinas verdejantes, né? Ele vê um bom pasto, ele vê um lugar farto, né? Com bastante fruta, bastante água, né? E Ló, os olhos dele cresceu. E aí, o que ele faz?
eu vou para lá, né? E aí, nós estávamos conversando hoje, né? Eu, a pastora Amanda e a Lídia, sobre a vida de Ló. Um dos erros de Ló que ele fez, irmão, foi o que? Olhar a aparência, né? Você nunca deve ir pela aparência, porque nem tudo que a gente vê, irmão, o ser humano, ele tem a tendência de ir pela aparência. Você vê que quando Davi, ele ficava atrás das malhadas, né? E aí o que foi que aconteceu? Vieram Aminadab, Samar, os irmãos de Davi, e aí Samuel, ungido de Deus, olha só, até os ungidos de Deus irmão, eles falham por olhar a aparência das pessoas, porque quem só conhece o coração do homem é Deus. E aí, olha o que aconteceu, né? Samuel, homem de Deus, né, ungido de Deus, ele vai lá, pega uma botija ali de azeite e fala: certamente, quando ele vê Samar ali, certamente esse é escolhido de Deus. Na hora que ele vai virar, Deus falou: opa, não atente para a altura e nem para a aparência dele, porque esse eu já rejeitei. Porque o homem vê só a aparência, mas eu olho o coração. Então o maior erro do ser humano hoje é o que? Olhar a aparência, né? Só ver o que está na frente dos olhos. Ló não foi diferente, irmão. Ló, ele viu tudo verdinho, ele falou: rapaz, é só nós, é só sombra e água fresca. Aqui eu vou deitar o cabelo. Aqui, meu amigo, eu não quero saber mais nada. Eu não vou levantar um prego, não vou pregar um prego na barra de sabão, porque aqui tem tudo. Coitado. Esse foi o primeiro erro de Ló. O segundo erro de Ló, irmão, foi o quê? Ele não orar antes de tomar uma decisão. Tem muitas pessoas hoje quebrando a cara, por quê? Andam tomando decisões erradas sem consultar a Deus. Você vê que Davi, quando ele estava ali perto da cidade de Keila, e aí Davi, o que ele faz, né? Davi, ele foi lá, né? E foi para guerrear lá. Só que Davi, primeira coisa que ele fez, ele dobra os seus joelhos e fala: Senhor, eu vou, né? Ele pede a direção de Deus, né? E aí, quando ele pede essa direção, Deus fala para ele: pode ir lá, porque eu tenho dado essa cidade nas tuas mãos. Ou seja, meu irmão, nunca vá por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa, porque às vezes, irmão, o que eu penso não é o pensamento de Deus, o que eu acho não é o que Deus acha. Então tem muitas pessoas hoje, irmão, como Ló, quebrando a cara. Por quê? Porque tomam decisões precipitadas, né? Não oram a Deus e acabam se dando mal. E aí Ló, o que ele faz? Ele vai para a cidade de Sodoma. E aí, irmão, olha só, quando Ló ele vai para a cidade de Sodoma, Abraão, ele fica, né, em Zoar. E aí Abraão fica ali, né, naquele local. Só que passado-se o tempo, irmão, disse que houve uma grande guerra ali. Houve uma grande guerra em Sodoma. Ou seja, ali tinha 5 cidades, 5 reinos ali que ficava dentro de Sodoma e Gomorra. E aí, irmão, se levantou um rei
nome de Quedomelé, e mais 4 nações, mais 4 cidades, mais 4 reinos, e foram marchar contra a cidade de Sodoma e Gomorra. E diz o texto, irmãos, que esse rei Quedomelé, ou seja, com seus 4 reis, pelejaram contra os 5 reis de Sodoma e Gomorra, e eles conseguiram predominar, ou seja, conseguiram vencer os reis de Sodoma e Gomorra. E aí, irmãos, olha só, diz o texto que Ló, está no versículo de número 2 do capítulo 14, diz o texto que Ló ele ficou cativo. Só que quando esse rei ele tomou a cidade de Sodoma e Gomorra, ou seja, que algumas pessoas, né, muitos foram mortos, mas algumas pessoas conseguiram viver e fugiram. E o que aconteceu ali? Um deles correram até Abrão e foram até Abrão e falou: Abrão, o negócio é o seguinte, a cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi tomada por um rei chamado Quedomelé, e o teu sobrinho Ló está preso, ele e a tua família estão presos lá. E aí, irmão, o que Abraão fez? Como um bom pai, como um bom tio, Abraão, ele chama os seus servos ali, ou seja, 318 servos, ele arma os seus servos e vai para a peleja. Quando ele chega lá, irmãos, diz o texto que, depois você vê lá no capítulo 14, né, do capítulo 14 em diante, né, do capítulo 14, verso 14 em diante, depois você lê lá na sua casa, você vai ver que Abraão, ele arma a emboscada, ou seja, confunde aqueles reis, e ali consegue vencer aqueles reis. Ou seja, Abraão, com seus 318 servos, foi superior aos 5 reis de Sodoma e Gomorra, ou seja, conseguiu vencer a nação de Quedomelé. E aí, olha só, Abraão, quando ele volta, ele dá o dízimo para Melquisedeque, né, ali paga o dízimo ali, ele reconhece Melquisedeque como uma autoridade espiritual. Mas aí, irmãos, olha só, nós conhecemos a história, aí tem a história que Abraão, né, e Agar se relacionaram, tudo isso, aquilo, outro. Só que aí, irmão, olha só, chegou um tempo, isso está no capítulo 18, né, de Gênesis. Abraão, ele estava ali, né, no deserto de Carvalhais. E aí, diz o texto, olha só, vamos lá ler, verso 18. E depois apareceu o Senhor no Carvalhais de Maré, e estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, ele levantou os olhos e olhou, eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo, correu à porta da tenda e se encontrou e inclinou-se em terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe diante do teu servo. Olha só, irmão, então Abraão, o que ele estava ali? O texto diz que ele estava ali, né, no deserto de Carvalhais, ou seja, é um dos desertos mais quentes que tem na face da terra. E aí Abraão, ele estava ali sentado na porta da tenda ali, de cabeça baixa, e quando ele levanta os olhos, ele vê, o texto narra que havia 3 varões. 3 varões. E aí, Abraão, o que ele faz? Ele corre diante desses 3 varões e se prostra diante deles. E aí, olha o que ele diz aqui no versículo de número 3. Ele diz: meu Senhor. Abraão sabia, irmão, que aqueles varões, aqueles homens, não eram
pessoas que tinham um potencial maior. E o interessante, irmão, que o texto ele faz menção de narrar que era 3, mas Abraão ele só consegue enxergar um. Ele fala: meu Senhor. E aí, né? Ele fala: rogo-te, meu Senhor, que entre na minha casa. Ou seja, e aí ele pede para que os anjos entrassem dentro da sua casa. E aí, automaticamente, o que ele faz? Ele fala assim: olha, fica aí que eu vou pegar um bocado de pão, né? E vou pegar água para que vocês refresquem os seus pés. Diz o texto que Abraão, o que ele faz? Ele vai até Sara, a sua esposa, e ali ele relata o que estava acontecendo. Notem, irmão, que Abraão aqui já havia se passado 18 anos, escute, 18 anos que Abraão já tinha batalhado contra o rei Quedomelé. Ou seja, Abraão ele tinha 318 servos há 18 anos atrás. Ou seja, Abraão ele já tinha a sua riqueza que ele tinha trazido do Egito. Ou seja, Abraão ele estava mais rico e tinha muito mais servos. Abraão ele poderia ali chegar ali e falar: não, eu vou, né? Olha, Sara, manda uma das suas servas aí, né? Amassar o pão aí, né? Cozinhar o pão aí. Mas Abraão não. Abraão ele vai até Sara e fala: Sara, coloca aí 3, 4 medidas de farinha aí, né? E amassa o pão aí, porque nós temos uma visita especial aí. Ou seja, esses aí não são qualquer pessoas, né? E aí Abraão, o que ele faz, né? Ele pede ali que ela pegasse 3 medidas de flor de farinha, né? Ele corre ali, pega ali das vacas, tira leite das vacas ali, né? E ali pega ali alguns vitelos ali e dá para o seu servo preparar ali. E aí, irmãos, diz o texto que ele prepara tudo e coloca ali diante dos 3. Eles se alimentam, né? Eles se alimentam, mas eles começam a olhar para o lado da banda de Sodoma e Gomorra. E eles começam a olhar de uma maneira diferente. E ali, né, do verso 16, Abraão vai conversando com ele, e Abraão percebe que o olhar deles é direcionado para o lado de Sodoma. E aí, irmãos, penso eu comigo que Abraão ele teve uma curiosidade. Isso é uma conjectura minha. Abraão, penso eu comigo que Abraão faz uma pergunta para ele: por que você, né? Por que você está olhando diferente? Por que você está olhando com os olhos fechados, com a cara fechada para o lado de Sodoma e Gomorra? Aí no verso 17, olha o que Deus diz para ele: e disse o Senhor: ocultaria eu, Abraão, o que faço a ti? Ou seja, olha a intimidade, irmão. Ocultaria Deus o que Ele faz a ti, meu irmão? Você vê que Deus aqui, irmão, ele relata que ele tinha um relacionamento tão grande aqui com Abraão aqui. A amizade dele, o relacionamento dele com Abraão era tão grande que o que ele ia fazer, ele já revelava para o servo dele, Abraão. Você está entendendo o mistério aí? Calma aí, irmão. Estamos começando. E aí, Abraão, o que ele faz? Ele começa a interceder.
pela vida daquelas pessoas. Por quê, irmão? Abraão, ele conhecia todos os moradores de lá, de Sodoma. Abraão, ele havia convivido com eles. Por quê? Porque Abraão, ele tinha vencido há 18 anos uma batalha muito grande. Então o rei de Sodoma, ele era grato a Abraão. Os moradores de Sodoma, eles também eram gratos a Abraão. Por quê? Pelo grande feito. Ou seja, Abraão, ele foi conhecido ali, irmão, como um herói nacional. Ou seja, ele fez algo que a nação de Sodoma e Gomorra não pôde fazer. Então Abraão, ele conhecia cada pessoa. Não foi só o fato, ele não intercedeu só pelo fato de seu sobrinho Ló estava ali, mas ele intercedeu pelo fato que ele conhecia as pessoas que estavam ali dentro. E aí ele começa a falar: Senhor, se tiver 50 justos ali, o Senhor salvaria? Aí Deus pega e olha para ele e fala: se tiver, Abraão, sim, por que não? E aí Abraão, ele novamente: mas Senhor, e se tiver 40 justos ali, o Senhor salvaria? Se tiver, Abraão, sim. Mas Deus já sabia, irmão, que aquela nação ali de Sodoma e Gomorra, aquelas pessoas que Abraão havia conhecido há 18 anos atrás, Deus sabia que eles estavam corrompidos. Deus sabia que não havia justo ali dentro. Deus sabia que aquelas pessoas boas que Abraão havia conhecido, aquelas pessoas, que ele havia se relacionado, havia se corrompido com o pecado. Ou seja, e o pecado daquele povo, ele estava subindo como um mau cheiro diante de Deus. E aí Abraão, ele começa ali e fala: Senhor, e se tiver 20 justos ali, o Senhor salvaria? Sim, Abraão, salvaria. E se tiver 10? E aí uma hora Deus pegou e apartou diante de Abraão e não falou mais nada para ele. Aí no capítulo 19, irmão, você vai ver que Ló também, ele estava ali, em Sodoma, à tarde, e estava com o tio dele ali, assentado também, inclinou-se ali, o rosto ali, e aí viu os três. Viu os 3 anjos, viu os 3 varões ali diante da presença de Ló. E aí, quando ele chega diante de Ló, ele realmente também ele corre diante deles, dobra os seus joelhos ali, e ele reconhece, ele fala assim, verso 2, e disse: eis agora, meus senhores. Ou seja, Ló já não tinha a visão que Abraão tinha. Ou seja, Ló ele consegue enxergar 3, Abraão não, Abraão só consegue enxergar 1. E aí, ele fala: entrai, peço que entre na minha casa, o vosso servo, e passai nela a noite, e levai os vossos pés, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, irei vós pelo caminho. E disse: não, antes na rua passaremos a noite. Ou seja, você vê a diferença, irmão? Na casa de Abraão, eles entraram, comeram, beberam. Mas na casa de Ló, ele fez o mesmo ritual, porque Ló, ele conhecia o seu tio. Os ensinamentos que Abraão havia dado para ele pratica o mesmo ensinamento. Ou seja, quando ele vê os varões, ele reconhece como uma autoridade espiritual. O que ele faz? Ele se prostra. Mas aí, olha só que interessante. O que é que nós aprendemos aqui, irmão? Que a casa de Ló já estava condenada. Ou seja, Deus ele não entra, irmão, em lugares sujos, lugares imundos. Haja dito que a Bíblia diz que o Senhor fala assim: eu não habito em templo sujo.
E aí, olha só, eles preferem, né, dormir na rua. Só que aí, irmão, de tanto Ló insistir, diz o texto que eles acabam cedendo ali, né, e entrando para dentro. Quando eles entram para dentro, olha só o que acontece, irmão. Quando eles entram para dentro, aí eles estão conversando ali, de repente, irmão, todos os moradores da cidade de Sodoma e Gomorra, eles vão para a frente da porta da casa de Ló. E quando eles chegam ali, desde o mais velho até o mais novo, eles batem na porta ali, e ali Ló, ele abre a porta, sai para fora e fecha a porta. E ali eles pegam e falam assim: olha, nós estamos sabendo que há 3 varões aí dentro da sua casa. Mande que eles saiam para fora, porque nós queremos usar eles. Ou seja, o que eles faziam lá, irmão? Eles se relacionavam homem com homem, mulheres com mulheres, ou seja, o pecado estava predominando ali. E ali eles queriam abusar dos homens de Deus. E aí, diz o texto, que Abraão pega ali e oferece as suas 2 filhas ali, para eles, fala: olha, eu tenho 2 filhas, vocês podem, né, se relacionar com elas. Eles não conheceram homem nenhum, mas eles insistiram: não, nós queremos aqueles 3 varões. E diz o texto que Abraão, ele toma uma surra. Abraão, ele toma uma surra ali, e quando eles intentam entrar para tentar pegar ali, Abraão, ele tenta fugir.